Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade às nossas aulas aqui de evolução, a gente vai falar agora um pouquinho das eras geológicas, tá? Vou tentar falar desde o Big Bang até o homem, tá? Para vocês. Então, no início, o universo era denso e quente. Após bilhões de anos, houve uma expansão, então, de repente, a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, Neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história, mistério, que começou o Big Bang. Bom, gente, brincadeiras à parte, vamos começar aqui a nossa aula. Eu tenho a musiquinha, né, daquela série Big Theory, não sei se vocês reconheceram, é que eu gosto bastante dela, tá, gente? Bom, como foi aí, né, o Big Bang, desde a origem da Terra até agora, né? Então, até o momento, a explicação mais aceita sobre a origem do universo, ela está entre a comunidade científica baseada no Big Bang, né? Na explosão, tá? Que houve após essa explosão, aí houve uma acomodação de diferentes matérias, essas se aglomeraram e formaram as galáxias do universo. Então, com base nessa teoria, esse processo ainda continua em expansão, né? Continua constante. E então, a Terra, ela se formou a partir de uma grande explosão ocorrida no Sol há cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, essa aí seria a teoria mais aceita do Big Bang. Vamos falar agora das eras geológicas. Então, o que elas são? Elas representam cada uma das grandes divisões do tempo geológico do planeta, desde a origem da Terra, idade estimada em cerca de 4,6 bilhões de anos, ao mesmo tempo aí do Sistema Solar, calculada a partir do estudo de meteoritos, tá? Que passaram por 4 eras. Então, da mais antiga, tá? A mais recente seria a pré-cambriana, paleozoica, mesozoica, cenozoica, que é a era atual. Então, as eras, por sua vez, elas podem ser divididas também em períodos, tá? Então, vamos começar aí. A pré-cambriana, ela é dividida em Radiano, Arqueano e Proterozoico. A paleozoica tem 6 períodos: Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. A Mesozoica, 3 períodos: Triássico, Jurássico e o Cretáceo. 2 períodos terciários, a gente tem aí o Paleoceno, né, que é dividido em terciário e quaternário. Aí a gente tem o Paleoceno, o Eoceno, Oligoceno, Mioceno e o Plioceno. Quaternário, a gente está dividido em Pleistoceno, Holoceno ou o recente, tá? Que é a nossa era atual, período atual. Então, vamos começar aí com a pré-cambriana, período radiano. Então, nesse período, ele vai corresponder desde a origem da Terra, a mais ou menos a 4,6 bilhões de anos, tá? Então, o radiano, ele iniciou com a formação dos planetas no nosso sistema solar, e terminou quando se formaram aí as primeiras rochas, certo? Uma das teorias mais aceitas é que a Terra tenha se formado a partir da fusão aí de materiais em órbita em torno, né, do Sol, aproximadamente 4,5, 4,6 bilhões de anos, tá? Então, é desde a formação da Terra, o radiano. O período arqueano, ele vai corresponder de 4 a 2,5 bilhões de anos, mais ou menos. Então, a gente vai ter aí os fósseis mais antigos que datam esse período. Eles são representados pelos primeiros organismos, né, que são os procariontes, organismos unicelulares primitivos. Então, a gente tem aí as cianobactérias, tá, que formam, os primeiros fósseis são formados por cianobactérias, que formam esses tapetes aqui, tá, que ficaram preservados até hoje, que são os estromatólitos. Então, os estromatólitos mais antigos, registrados até o momento, apresentam em torno de 3,5 bilhões de anos, preservado até hoje, tá, gente? Período proterozoico, também aí continuamos na pré-cambriana.
Nesse período, acho que corresponde a 2,5 bilhões de anos, a 542 milhões de anos antes de Cristo, né? O oxigênio se acumulou na atmosfera, tá? Na litosfera, né? Começou aí a surgir oxigênio, né? Que no início não tínhamos, né? A atmosfera é formada por vários tipos de gases, segundo a teoria da origem da vida, tá? Mais aceita. Os primeiros organismos, eles eram heterotróficos, eles não possuíam, não dependiam de oxigênio. O oxigênio era nocivo para os primeiros seres vivos. Então esse oxigênio veio surgir bem depois, tá? Aí ele começa quando surgiu também os seres autotróficos e os aeróbios, né? Que dependem do oxigênio, tá? Então o oxigênio se acumulou na litosfera, formando aí depósitos de óxido de ferro. Surgem aí os primeiros eucariontes, que são as algas verdes e as algas vermelhas, clorófitas e rodófitas. Nesse período também ficou conhecido como Ediacarano, tá? Devido à ocorrência de uma fauna típica, fauna que a gente chama o biota de Ediacara, tá? E suas rochas de aproximadamente 600 milhões de anos. Essa fauna consiste em uma diversidade de impressões na rocha, tá? A gente viu também, quando estudou aqui vestígios, que os fósseis, um dos tipos de fósseis são as impressões, né? Então, essas impressões desses animais têm corpo mole, multicelular, marinho, que tinham conchas, tá? Então, a fauna ediacara foi inicialmente encontrada aí no sul, né, da Austrália, e atualmente existe também afloramentos contendo a fauna em outros lugares do mundo, como o Canadá, por exemplo. Isso aqui seria, ó, imagens, tá, do exemplo aí da fauna ediacara. Bom, agora a gente vai para a era paleozoica, período pré-cambriano. É o período em que a gente conhece como houve o boom da vida, né? A explosão de vida nesse período. Então, onde se tem a origem dos principais grupos de organismos marinhos, aparecimento da maioria dos fílios existentes atualmente. Então, teve o desenvolvimento de conchas, de esqueletos mineralizados em muitos animais marinhos, expansão dos trilobitas, tá? E aparecimento de vertebrados de peixes agnatos, né? Peixes ósseos. Continuando a Paleozoica, um período ordoviciano. Esse período ocorre uma expansão e diversificação dos animais conchíferos, surgimento aí de moluscos nautiloides, né? Moluscos mais avançados, aqui como está na imagem, cefalópodes, predadores e peixes primitivos. E a flora, né, ela vai começar a ocupar o ambiente terrestre também, né? Vai surgir as primeiras plantas aí de terra firme, né, como as plantas mais primitivas, como as briófitas, por exemplo. No final desse período, vai registrar uma das maiores glaciações da Terra, gerando aí uma crise, né, na biodiversidade e talvez extinção também de alguns animais. Período siluriano. Nesse período, tá, é marcado pela baixa diversidade de organismos nos mares, no início do período, evolução dos peixes, surgem aí os primeiros peixes com mandíbula, e grande expansão dos corais, né, dos quinidários, tá? Corais, lembrando, são os quinidários. Primeira tentativa aí de adaptação da vida ao ambiente terrestre, como insetos, miriápodes e as primeiras plantas dotadas de vasos condutores. Qual seria essa planta, gente? A gente tem as que não são avasculares, né? As primeiras plantas são as briófitas, e as primeiras plantas dotadas de vasos condutores são as pteridófitas, né? Então ocorre a extinção aí também dos organismos mais abundantes, né, nos mares tropicais, como comunidades recifais, os trilobitas, tá? Moluscos gastrópodes e cefalópodes, alguns, né? Período devoniano, continuando aí na Paleozoica.
416 a 359 milhões de anos. É conhecido por ser um período da abundância de peixes, né? O boom aí teve grande abundância de peixes, além dos nautiloides, né? Moluscos, corais, braquiópodes, equinodermos, né? Que já vai surgir, trilobitas, entre outros também, tropicais quentes. No final do Devoniano, algumas plantas, né? Expansão, começa a ter a expansão aí das plantas vasculares lentamente, transitando do ambiente aquático, elas passam a viver no ambiente terrestre, né? Diversos invertebrados também, como insetos e anfíbios. Surge aí os anfíbios primitivos, tá? Os primeiros anfíbios. Período carbonífero, 359 a 299 milhões de anos. Ele é conhecido pelo das grandes florestas, tá? Os quais deram origem às grandes jazidas de carvão que temos até hoje, né? Atualmente. Então também surgem os primeiros répteis, certo? Diversificação aí dos anfíbios e expansão dos insetos, né? O período que a gente vai ter aí insetos também enormes, florestas. Os animais terrestres começam, né, a se desenvolver, né? Anfíbios, os anfíbios que ainda dependem da água, e começa a surgir aí os primeiros répteis, né? Bom, período Permiano, tá? O último da era paleozoica. Ele apresenta todos os continentes unidos, que a gente chama de Pangeia. Aí nesse período o planeta passa por um período de grande aquecimento global, que levou aí a maior extinção em massa registrada na história do planeta, conhecida como a extinção do Permo-Triássico, tá? Marcando aí o final da era paleozoica. A gente vai ver que tem grandes extinções ao longo das eras, tá? Diversificação dos répteis e da maioria dos insetos atuais, e aparecimento das gimnospermas, que são plantas vasculares também, mas que agora já surgiu aí uma novidade evolutiva, né? As sementes. Era Mesozoica, né? A era que a gente vê aí nos filmes, que é a era dos dinossauros, né? Dos grandes répteis, tá? Mas eles não surgiram logo no início não, tá? Então, na era Mesozoica, o primeiro período, o Triássico, a gente vai ter aí novas faunas, floras repovoando o planeta, após uma mega extinção que houve lá, né, na Paleozoica, no período Permiano. Vai surgir aí os primeiros dinossauros lá no finalzinho dessa era, bem como mamíferos ovíparos, como o caso de mamíferos que a gente chama de monotremados, né, que é o caso do tipo ornitorrinco, né, que a gente tem, tartarugas, crocodilos e gimnospermas do grupo Cicadófita e Ginkgófita, né, Ginkgo biloba é cicas, né, as palmeiras. A gente também vai ter aí no final do Triássico, vai ocorrer uma grande extinção também, vai ocorrer outra extinção, tá? Onde algumas famílias marinhas, né, arcossauros, né, que são animais répteis mais primitivos, e grandes anfíbios vão ser extintos, tá? Período Jurássico, esse é o grande período aí, a era dos dinossauros, né? O período dos dinossauros é quando tem um grande boom aí de espécies que evoluem aí. Então, a idade de ouro desses animais. Então, a gente tem aí os saurópodes, apatossauros, diplodocus e muitos outros dinossauros, né? Que servirão de alimentos para os grandes terópodes, tá? Como o alossauro. Neste período, a maioria dos anfíbios já era do tipo moderno, né? Já parecido com os de hoje. Alguns dos carnívoros menores desenvolveram apenas e deram origem aí a dinossauros parecidos como se fossem aves, tá? Semelhantes, ancestrais aí. Pequenos mamíferos começam a se desenvolver, fazendo papel aí, e fizeram papel ecológico, né, de cetíveros e roedores. As plantas gimnospermas foram muito bem representadas, tá, sendo as coníferas, começam a surgir os pinheiros, árvores de maiores portes. Nos mares, a gente vai ter uma grande diversidade dos gastrópodes, né, dos moluscos, bivalvos, gastrópodes, os amonites, entre tantos. E na terra, a gente vai ter aí os coleópteros, né, os omnívoros, enfim, insetos mais evoluídos também.
E nesse período vai surgir, tá, as primeiras plantas com flores, que são as angiospermas e os mamíferos marsupiais, tá bom? Período Cretáceo. Durante esse período existiu uma grande biodiversidade de todos os grupos, tá? Ao final do Cretáceo, as plantas já tinham evoluído em várias formas modernas, né? A gente já tinha aí a angiosperma com flor e fruto, né? Que estimulou também aí a evolução dos insetos. Apareceu alguns aí, formigas, borboletas. Os anfíbios, eles foram representados por rãs, salamandras, sapos. Os microgrupos, né, de equinodermos começaram a surgir, mais evoluídos, gastrópodes e corais. Os dinossauros alcançaram o seu ápice, tá? Sendo difícil aí contar com alguns, como observar quando foi que começou a surgir aí os que iriam ser os ancestrais dos pássaros. Apareceram ainda mamíferos novos, incluindo os placentários, né, nossa classe, marsupiais monotremados, como é o caso aí, os que botam ovos, como é o caso do ornitorrinco. No final do Cretáceo, né, final da era Mesozoica, para a era Cenozoica, vai ter a segunda maior e mais conhecida extinção em massa, que é a extinção dos dinossauros, né? Bom, essa extinção aí, a gente ainda não tem certeza, tá? O que foi que aconteceu para esses animais sumirem, né? Então, mas uma das teorias mais aceitas, né? A causa mais aceita, que foi a queda no asteroide, que tenha desencadeado aí uma reação em cadeia, né? A partir da sua colisão. Então, aumentou aí o efeito estufa, ativação de vulcões, né? Um aquecimento, falta de alimento, com a acidificação da água. Então, isso tudo, toda essa série de reações por conta da queda desse asteroide, acabou dizimando essa espécie, ocasionando essa grande extinção. Era Cenozoica, período terciário, tá? A era Cenozoica, ela se divide em terciário e quaternário. Então, a gente vai ver primeiro agora o terciário, depois a gente vai ver o quaternário, que é o mais recente. Então, o terciário, o Paleoceno, vai ter aí a grande diversificação dos mamíferos, tá? E o grande aumento da vegetação, aparecimento de mamíferos de grande porte, como os prosímios, né? Esses mamutes, enfim. No Eoceno, vai ter aí as ordens mais modernas dos mamíferos, tá? Como as aves também, a expansão das aves também, e das florestas temperadas e de angiospermas, né? Vai ter um surgimento aí, mais modernização das aves, mamíferos e angiospermas. Oligoceno, expansão de gramíneas, aparecimento dos macacos antropóides, surgimento já aí dos primatas, né? E de muitas famílias de plantas modernas. Mioceno, a fauna, né, já está bem semelhante à atual, tá? Diminuição aí já das florestas e expansão dos campos. Plioceno, a gente vai ter aí o intercâmbio, né, americano da fauna pelo istmo do Panamá, tá? Essa ligação, expansão dos hominídeos, né, os primatas mais evoluídos, e o aparecimento do primeiro ancestral do homem. Então, o primeiro ancestral do homem, ele vai surgir aí no finalzinho do período terciário, tá? Período quaternário, vamos ter expansão dos mamíferos, né, de grande porte, aparecimento da espécie humana moderna, dispersão do Homo sapiens sapiens pelo planeta, ele começa a se dispersar, tá? E extinção dos outros hominídeos, né, como os neandertais. Holoceno, extinção em massa de grandes mamíferos e muita ave. Surgiu o homem, né, minha gente? Começa a desaparecer aí os animais, né? Agora, antes os desastres, as grandes extinções, tinha a ver com fenômenos da natureza. Agora, a extinção começa já com ação aí, né? Da ação não só da natureza, né? O homem também começa a interferir. Surgimento da civilização humana, declínio das grandes florestas,
e considerava a extinção de espécies, sobretudo em decorrência da atividade humana. Então, começou a surgir aí a civilização humana, a gente já começa a ver a ação dela na extinção de tanto na fauna quanto na flora. Infelizmente, isso acontece cada vez mais e até pior até hoje, né? Bom, gente, isso aqui era o resumo que eu tinha para vocês, tá? Um resuminho sobre as eras geológicas, tá? E os períodos de cada uma, tá? Eu contei um pouquinho, um resumido do que seria o Big Bang e até quando surgiu o homem. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até uma próxima aula, tá bom? Bons estudos para vocês. Um beijão. Tchau, tchau.